Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Marcos Vinícius, ele que é advogado de família, e a gente vai repercutir um tema hoje que deu muita polêmica, doutor. Muito obrigada por topar vir conversar com a gente, explicar um pouquinho do que a gente vai conversar. Certo, eu que agradeço pela visita. Eu queria que o senhor começasse contando pra gente, explicando pra gente. A gente vai falar sobre o caso da Larissa Manoela. Repercutiu bastante desde o último domingo, quando ela deu uma entrevista contando que os pais estavam com o patrimônio dela, basicamente isso, né? E não queriam assinar para ficar meio a meio. Em casos de crianças que são artistas, que trabalham de alguma forma, e os pais, na maioria das vezes, administram esse patrimônio, quais são os direitos dessas crianças? As crianças têm direitos? Então, vamos delimitar já essa situação, porque criança, teoricamente, ela não trabalha, né? Até mesmo nossa legislação, ela impõe que menores de 14 anos não podem exercer atividade remunerada, salvo uma exceção que está na própria CLT, que é justamente os trabalhos artísticos, que está ali no nosso artigo 406, para ser exato, da CLT. E até mesmo para exercer essas funções não pode ser de imediato. Para todo o trabalho que uma criança vai fazer nesse meio, ela precisa de um alvará judicial que é retirado normalmente na justiça, na vara de juizado da infância e juventude, que é uma outra área que também não é trabalhista e nem na área de família. E aí, assim, elas podem começar a trabalhar. Já vamos começando desse ponto. E além disso, né, igual você pontou a questão da administração por parte dos pais, é uma responsabilidade paterna realmente, porque quando se trata de proventos do trabalho, realmente acaba que isso incorre para os pais. Isso a gente veio, acho que não sei se você está lembrado, do caso da Maísa, também era essa situação. E aí cabe aos pais gerir esse patrimônio da criança, e em específico, especialmente essas crianças até 16 anos de idade, né? Aí realmente é uma responsabilidade. A partir de 16 anos de idade aí pode haver uma emancipação, e aí ela pode passar a gerir o próprio patrimônio, pode haver mais as coisas, porque aí a partir de 16 anos de idade ocorre no direito que a gente fala que aí cessa um pouco a total incapacidade, porque até 16 anos a criança ela não tem que ser totalmente representada pelos pais. A partir dos 16 ela passa a ser assistida, na fase ali dos 16 aos 18 anos de idade. Então, a partir dessa fase é só assistida, e ela pode começar a tomar decisões, só que o pai tem que ir lá e referendar. Assinar? Tipo uma concordância mesmo. E antes não. Antes a criança meio que não tem uma opinião. Ela não gere, ela não tem essa capacidade. Como você disse, direito, não é só um direito dos pais, é uma obrigação dos pais gerir o patrimônio da criança nessa fase em que ela não tem essa capacidade de gerir. Ela não pode ir lá no banco, negociar, sacar, não pode fazer nada disso. Ela não tem capacidade civil. Eu vou me falhar a memória aqui agora, a lei da incapacidade civil, mas desde a promulgação dela, modificou muita coisa. E aí quem passou a ser realmente incapaz, basicamente é só o menor. Mesmo aquelas pessoas com a capacidade neurológica debilitada, elas não são consideradas incapazes de plano. Tem que ter todo um procedimento e tudo para poder ser considerado incapaz. O único mesmo é a criança, por isso que os pais têm que gerir. E aí a criança fez 18 anos, no caso da Larissa Manoela, hoje tem 20 e poucos anos. Esse dinheiro, todo esse dinheiro, esse patrimônio que foi gerado ao longo da vida dela, os pais têm algum direito nesse patrimônio? Olha, a situação, ela foge um pouco da seara familiar nessa situação. Ela pode gerar até mesmo uma questão trabalhista, porque eles teriam direito a todo o patrimônio, como foi falado na entrevista? Não, a resposta é clara e simples. Eles não têm direito. Quem que gerou todo esse patrimônio foi o trabalho da Larissa Manoela. Então eles não teriam direito de ficar com todo o patrimônio como foi veiculado, até porque ela disse que abriu mão desse valor, né? Mas eles não teriam esse direito. O que eles poderiam ter direito seria um prolabore,
que é justamente o fato que eles geriram, eles que auxiliaram na manutenção e no crescimento desse patrimônio, então por causa disso eles poderiam judicialmente, no final das contas, conseguir um pouco desse valor como fruto desse trabalho que eles desenvolveram. Até porque, pelo que eu vi dos noticiários, eles abandonaram. Um era corretor, a outra era pedagoga. Viveram em prol disso. Isso, eles abandonaram as funções e viveram em prol da carreira da filha. Então, por isso, eles teriam direito. Mas jamais eles teriam direito de ficar com todo o patrimônio dela, porque uma é dela. porcentagem. Isso. E até eu gostaria de fazer uma ressalva, porque eu disse aqui que eles têm essa obrigação, né? Mas é uma obrigação quando é dito realmente para o caso dela, que foi o caso de trabalho. Pode acontecer, por exemplo, de uma criança receber uma herança dos avós, por exemplo, na hora que um avô ou algum ente, não importa, destinar um valor para uma criança. Deixa em testamento. Deixa em testamento, e aí tem uma diferença. Quando é desse jeito, não são os pais, porque aí incorre para o Ministério Público. Então, toda vez que precisar fazer uma diferença nesses valores, quando é destinação dessa forma, toda vez que o pai precisar fazer uma coisa, ele precisa de um alvará judicial. E aí tem que passar pelo Ministério Público e tem que comprovar que aquilo é em detrimento do melhor interesse da criança. Neste caso, por exemplo, não só o dinheiro, mas um apartamento. Se for vender esse apartamento, tem que passar pelo juiz aprovar e comprar ou investir o dinheiro em algo do mesmo valor. Exatamente, nessa situação de herança, né? Até mesmo patrimônio. No caso da Larissa Manoela, houve uma situação que foi utilizada holdings, né, para poder manter o patrimônio. E até por isso que eles tinham essa liberdade de manipulação. No caso, vendeu a casa de Orlando, parece que, se eu não me engano, pelas entrevistas que eu vi, eles compraram, adquiriram outros imóveis aqui, mas sempre no nome das holdings. E isso é a facilidade disso aí, porque se fosse em nome da Larissa Manoela, eu posso garantir, eles nunca conseguiriam vender, porque eles precisariam de um alvará da mesma forma que foi essa outra explicação. Entendi. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor desse algumas dicas para quem está em casa. Por exemplo, meu filho se interessa por essa área meio artístico. O que eu posso fazer para me resguardar e resguardá-lo também? Olha, eu sempre penso que você tem que separar a situação. Eu vejo que hoje muito se tem essa situação de pai empresário, como o caso do pai do Neymar, os pais da Larissa Manoela, que acabam fazendo essa confusão. Do meu ponto de vista, o melhor é você ser o pai e ter uma pessoa especialista mesmo, um empresário para cuidar da vida artística. E aí, uma coisa, como eu disse, é gerir o patrimônio que a criança conseguiu com isso. E outra coisa é gerir a vida artística dessa criança. Então, para não haver nenhuma confusão, nenhum problema, como nesse caso, do meu ponto de vista, o melhor é fazer essa distinção. Contratar uma empresa, contratar pessoas responsáveis para gerir a vida artística da criança, se for esse o desejo e tudo mais, e aí você gere da maneira melhor para o desenvolvimento da criança o dinheiro que ela tem. Sempre, e aí já é um cuidado, né? Porque o caso da Larissa Manoela, ela diz não querer entrar com ação, desenvolver tudo isso judicialmente. Mas se fosse o caso de um maior... Um exemplo também que a gente tem, já não é de menor, mas não é de uma situação menor de idade, mas é uma situação onde o pai geria. O caso da Britney Spears, que o pai já geria tudo e tudo mais. Então, assim, para não incorrer nesses problemas, nessa dificuldade toda, destinar esse valor já reservado para uma conta reservada que só é dessa criança e tudo mais. E os custos de manutenção de vida e isso... E deixar documentado também. Documentado, tudo bem relacionado, o que são os ganhos, o que não são. Deixar separado. O pecar pelo excesso de cuidado nunca é demais. E isso vai tranquilizar o futuro para não correr risco. Dos dois lados, isso, para não correr risco de ser acusado disso, ser acusado daquilo. Hoje o que eu vejo que causou maior rebuliço, maior contravenção, tudo isso, é o fato de que ela não tinha liberdade. Se não fosse por isso, eu acredito que estava tranquilo. Ela não tinha acesso, né, ao dinheiro. Ao dinheiro, não tinha acesso ao dinheiro, e pelo que eu vi, não tinha acesso nem à própria vida, né? Eles manipulavam tudo, pelo menos o que saiu na mídia. E é esse o ponto, a paternidade ela não pode se confundir com a vida que o filho vai ter no futuro. Eu acho que o melhor é você separar bem sempre
essas situações para não correr risco de chegar no ponto igual chegou a família da Larissa Manoela. Doutor, muito obrigada. As portas estão sempre abertas. Sempre que o senhor puder contribuir com a gente está aqui. Eu que agradeço e digo mesmo, as portas sempre estão abertas, sempre que quiser, tem o meu número e a gente pode vir conversar qualquer assunto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado mais claro para vocês como ficou para mim. Até a próxima, tchau, tchau.